Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 16 adiante. Essa passagem bíblica foi onde eu me converti há mais de 28 anos atrás. O pastor Osório pregou esse texto e foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi tão forte que até hoje não esqueço. E hoje, pela misericórdia, eu estou pregando essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. Faz anos, hein, pastor? Muitos anos. Amém. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16, diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu, e vem e segue. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem, pois, poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Podemos aceitar a igreja em nome de Jesus. Eu estava meditando na Bíblia Sagrada e recentemente ouvi um pastor falar nas redes sociais que é momento de nós, pregadores, pastores, preparar a igreja para o arrebatamento. E eu comecei a pensar e falar: ele tem razão, porque já é a última hora que nós estamos atravessando sobre a face da terra. Daqui a pouco não sabemos o momento, mas uma coisa temos a certeza: que Jesus está mais perto do que possamos imaginar. Então agora eu começo a observar que as nossas pregações têm que ser voltadas para a preparação da igreja. As ministrações de pastores, pregadores, principalmente nós que estamos aqui, é para preparar a igreja a estar atento ao arrebatamento da igreja. Porque o mundo, com a sua sedução, ele pode nos dispersar para nós se esquecer. Isso aí eu ouço já há muito tempo que Jesus irá voltar, mas até hoje nada. Mas é aí que a igreja tem que estar atenta aos sinais, às
Terceira Guerra Mundial. Já vai para um ano praticamente essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Há um ano já vai fazer. E agora outros países estão querendo entrar. Por quê? Estão ajudando a Ucrânia. Então todos esses sinais, todas essas evidências, é a volta de Jesus. É Jesus acelerando o tempo para ele vir arrebatar a sua igreja. E a Bíblia fala da Terceira Guerra Mundial. Então, senhoras e senhores, meus irmãos, temos que estar atentos, temos que estar apercebidos quanto à volta de Jesus. Esse texto, Deus usou a vida do pastor Osório há mais de 29 anos atrás. Foi onde eu entreguei a minha vida para Jesus e falar sobre o jovem rico. Jesus estava com seus discípulos e não sei de onde vem esse moço milionário. Nos tempos de hoje pode-se dizer um mega empresário, um rapaz muito bem sucedido, um jovem que tinha de tudo que ele queria ter e além do mais e mais, poder aquisitivo financeiro. Ele tinha do bom e do melhor. E quando ele chega diante de Jesus, ele pergunta a respeito da vida eterna, como obtê-la, como alcançar. Agora eu quero que vocês pensem comigo. O que um jovem rico, que tem de tudo na vida, por que ele estava preocupado em ter a vida eterna? Um moço que tinha do bom e do melhor aqui na terra, para que ele pensar nas coisas eternas, nas coisas espirituais? Aparentemente parecia que aquele jovem estava realmente com o desejo de conhecer a Deus, conhecer a salvação, conhecer o que é a vida eterna. Aí Jesus disse: você guarda os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é este: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo. Veja que Jesus só foi falando sobre ele com o próximo, os mandamentos da pessoa com o próximo. Honra teu pai, honra tua mãe, ama aos outros como a si mesmo. Aí aquele jovem pergunta: mas Senhor, tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Então veja que aquele jovem, ele pensou que Jesus iria elogiá-lo, iria aplaudi-lo, iria colocar ele em um patamar para mexer com o ego dele, ia colocar ele super acima de tudo, porque a resposta daquele jovem foi: Senhor, eu pratico os 10 mandamentos desde a minha mocidade. E nós que estudamos a Bíblia sabemos que não é só 10 mandamentos, é 613 mandamentos, preceitos que procedem da lei. Então veja que aquele povo judeu na época, eles tinham por obrigação guardar os 10 mandamentos. Era lei para eles, eles viviam debaixo da lei. Quando Jesus nasceu e quando ele inicia o seu ministério, Jesus começou a pegar algo sobre a salvação. Arrependei-vos, Rei dos céus está próximo, arrependei-vos. E outra coisa interessante é que Jesus falou mais do inferno do que do céu, que lá o bicho nunca morre, que lá o fogo nunca se apaga. Então veja, Jesus agora começou a trazer uma nova doutrina na mente dos judeus que conhecia toda a lei do Antigo Testamento. Aí agora aquele jovem, querendo saber da salvação e da vida eterna, ele pergunta para Jesus o que é necessário para obter essa salvação. Aí Jesus fala dos 10 mandamentos. Aí o Senhor Jesus disse: você guarda os 10 mandamentos? Parabéns. Mas quer ser perfeito? Vende tudo que você tem. Meu irmão, é forte isso aqui. Reparta com os pobres, com aqueles que não têm de comer, com aqueles que não têm de morar. Distribua para eles toda a sua renda, e grande será o teu tesouro no céu. Aquele jovem estava tendo a maior oportunidade
uma pessoa natural. Aquele jovem estava diante do Criador do céu e da terra. Aquele jovem foi o único que não teve a sua vida transformada, porque todas as pessoas que Jesus batia um papo, que Jesus pregava, a vida deles era totalmente transformada. Mas o jovem rico foi o único que saiu derrotado, cabeça baixa. E aqui eu aprendo uma lição. O Evangelho requer renúncia. O Evangelho requer algo de mim, algo de você. O que Deus requer de nós não é simplesmente frequentar uma igreja, pois frequentar uma igreja é a coisa mais fácil. Não é só dar o dízimo, não é só dar o dízimo, não é só participar da ceia, não é só participar da ceia, porque aqui é muito fácil se reunirmos aqui. Aqui é muito fácil nós prestarmos culto a Deus aqui. Agora, a renúncia é quando eu coloco meu pé daqui para fora. Aí que Deus vê quem eu sou, quem você é. Então o Evangelho que estão apresentando hoje por aí é um Evangelho sem renúncia, que você pode continuar vivendo no mundo e vivendo na igreja ao mesmo tempo. Está tudo certo. Está errado esse tipo de Evangelho. O Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho que Jesus ensinou, o Evangelho que está nos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João requer renúncia. E isso é muito difícil, renunciar a algo que está enraizado dentro do nosso coração. É difícil. Às vezes tem algo dentro de nós que cria raízes e se transforma em ídolos. O ídolo daquele jovem era as suas riquezas, era o seu poder, era o seu dinheiro. Veja que tipo de evangelho estão se apresentando hoje. Estou cansado de ver por aí, você também. Venha para a igreja, dê tudo que você tem, e a sua vida financeira, Deus vai te dar em dobro. Dê tudo que você tem, e você vai ser uma pessoa próspera. É esse o evangelho que estão ensinando. E Jesus não veio falar nada disso. Pelo contrário, o evangelho não é receber, porque hoje se prega o evangelho. Venha a nós, venha, 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 quero receber, eu quero ter mais. O evangelho não é isso. O evangelho é o que eu posso ser útil para o reino de Deus, o que eu posso doar para o reino de Deus. Quando Jesus fala para aquele jovem, pega tudo que você tem, distribua com os pobres. Se ele falasse assim, Senhor, eu vou então pegar agora toda a minha renda, todo o meu dinheiro, e vou separar aqui todos os pobres da minha região, e vou entregar tudo para ele. Irmãos, ele seria abençoado muitas vezes mais, porque ele obedeceu Jesus, distribuiu tudo que ele tinha. Outra coisa, e Jesus não mandou só ele dar o que ele tinha, mas para servir. Sabe o que Jesus estava falando? Se você passar no teste, entregar tudo que você tem na minha obra, você vai se tornar o meu discípulo. Meu irmão, olha o nível que Deus está levando aquele jovem. Veja o nível que Deus estava levando aquele moço. Desprender das coisas terrenas e entrar nas coisas espirituais, porque lá no céu grande será o galardão. Porque caminhar com Jesus nunca você perde. Caminhar com Jesus, você está colocando tesouros no céu, quando você entende isso. Será que existe algum ídolo dentro de mim que eu preciso abrir mão? Será que tem algum ídolo? E eu falo não somente de dinheiro, mas envolve várias coisas. O ídolo pode ser seu filho, o ídolo pode ser sua filha. Você está colocando acima de Deus. O ídolo pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser até mesmo o seu dinheiro. Pessoas ligadas a coisas que isso atrapalha. E o evangelho é uma limpeza total por dentro. Nada pode me prender por
Deus sabe quem guarda no coração ídolos. Deus sabe quem não está abrindo mão. Essa igreja aqui, há anos atrás, ela estava em construção. Eu estava na época juntando dinheiro para comprar um carro. Já estava com uma entrada boa para comprar o carro. Isso 94 mais ou menos. 94, 95, acho que foi 94. Se não me falha a memória, a igreja estava em construção. Deus tocou no meu coração sem ninguém falar nada. Meu servo, dê tudo que tem no banco que você está juntando dinheiro, dê na minha obra. Não pensei 2 vezes. Cheguei para o Luciano e falei: Luciano, Deus tocou no meu coração para dar de oferta. Tudo que eu tenho. Era uma quantia boa. Hoje seria, vamos colocar hoje, se fosse hoje, seriam 5 mil reais hoje. Eu cheguei no pastor, falei: ó, pastor, de Deus, tal. O pastor falou assim: era o que nós estávamos precisando para dar continuidade. Nós não tínhamos dinheiro, não sabia para que ia. Era justamente o dinheiro que estava faltando para dar continuidade. Nem sei o que estava fazendo aqui na época, porque na época estava fazendo várias coisas para levantar e a igreja. E eu dei. Quem sabe eu fui um teste? Em pouco tempo eu estava com o carro na garagem. Em pouco tempo. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Deus não precisa do serviço. Deus não precisa nada disso. Mas a obra que Deus precisa, a igreja que Deus precisa. E nós não podemos ter o coração preso a nada. Para quê? Para que Deus venha operar na nossa vida. Quando você vai lá no livro de Gênesis, quando Deus pede para Abraão seu filho, talvez Abraão estava fazendo seu filho um ídolo. Aí Deus disse: Abraão, o seu único filho, o filho da promessa, leva no monte Moriá e oferece ele para mim. A Bíblia diz que Abraão pega o seu filho, sobe o monte, obedece a palavra de Deus, e na hora que ele ia sacrificar o seu filho, Deus brada do céu e disse: agora veja, Abraão, que tu temes a Deus. Por esta ação, abençoarei grandiosamente você e a tua descendência sobre a face da terra. Olha só, há um preço. O Evangelho requer um preço, uma renúncia. E algo difícil é renunciar, é abrir mão. E não queremos abrir mão, muitas vezes, de alguma coisa. E essa coisa pode estar nos prejudicando até uma vida perfeita em Deus, porque Ele sonda o coração de cada uma pessoa que está aqui. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é, e às vezes não queremos abrir mão de algo que está nos impedindo de ser perfeito diante da presença de Deus. Agora, tem as consequências. Quando você não abre mão, a sua vida não é transformada, a sua vida não é mudada, porque preferiu deixar Deus de lado e preferiu optar e escolher para o seu ídolo. Então o seu ídolo fala mais alto do que a voz de Deus. Agora, se eu abrir mão, se eu fazer a vontade do Senhor, a renúncia, arrancar este ídolo dentro de mim, aí Deus vai manifestar a sua glória, aí Deus vai abrir os horizontes. Se aquele jovem tivesse dado tudo que ele tinha, irmãos, ele ia ter muito mais ainda, ele ia ter 100 vezes mais do que ele já possuía, mas ele não teve coragem de fazer isso, porque ele possuía muitos bens, muitas propriedades. Veja só, senhoras e senhores, a Bíblia diz: aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Jesus disse: não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e o ferrugem consome, mas ajuntai tesouros no céu, porque lá nem a traça, nem o ladrão tem poder de roubar. O que significa isso, pastor? Significa: quanto mais eu renuncio, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu me abdico na obra de Deus, mais o Senhor será comigo na terra, mais
Eu fiz um propósito com Deus de viver um tempo integral. Eu acho que passou de 10 anos vivendo pela fé, sem carteira registrada, vivendo pela fé sem trabalhar para o homem. Simão lembra disso? Eu estou trabalhando faz uns 10 anos para cá, mas 10 anos atrás eu vivia com tempo integral na obra de Deus, pregando em tudo que é igreja, pregando nos Estados Unidos, pregando na maior parte aqui do Brasil. Renúncia. Tudo tem preço. Tudo tem preço na obra de Deus. Quem me vê assim fala, novinho, está aqui para a guerra. Tem um processo na minha história. Tem um processo na minha vida. Eu não estou aqui para a guerra. Eu estou aqui, mas não. Tem um propósito. Deus tem algo comigo aqui. Você está aqui? Deus tem algo com você. Você não está aqui simplesmente porque é mais um pouco, não. Deus tem algo com cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem um propósito. Deus tem um processo. Quando Zaqueu ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Quando Zaqueu, cobrador, ele era chefe dos cobradores de impostos. Quando Jesus foi até a casa de Zaqueu, quando Jesus disse, desce aí Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que Zaqueu disse? Senhor, ele sabia, ele tinha consciência pesada, porque ele pegava muito para ele de dinheiro, ilicitamente. Então o que aconteceu? Ele disse, Senhor, se eu tenho roubado, usar o termo, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Aí Jesus disse, hoje vem salvação esta casa, pois este é filho de Abraão. Então veja, teve a vida transformada, teve a vida mudada, se desprendeu do ídolo que ele tinha no coração. Se eu roubei, vou restituir 4 vezes mais, Senhor. Se desprendeu de algo que poderia atrapalhar. Ele foi tão sedento para receber a salvação de Jesus Cristo. Ele disse, Senhor, se eu roubei, eu quero restituir, eu quero devolver, eu quero me desprender, porque eu quero a salvação, Senhor. Eu tenho tanta sede que eu até subi numa figueira brava para ver o Senhor, porque eu tenho visto o que o Senhor está fazendo aqui na minha cidade, aqui na minha região, os milagres. Ninguém pode fazer isso se não for de Deus. Os milagres, paralíticos, cego, coxo, Jesus pregando o reino dos céus, o reino de Deus. Então, meus irmãos, todas as pessoas que se aproximaram da presença de Jesus teve a sua vida mudada. Jesus não quer crentes frequentadores de igrejas, não. Jesus não quer crentes religiosos, não. O que é um crente religioso? É ele achar que vai na igreja, dá o dízimo dele, participa da ceia e está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Crente religioso, frequentador de igreja. Deus não me chamou para fazer de você um frequentador de igreja nas minhas ministrações. Não, negativo. Deus me chamou na sua obra e na sua palavra para pregar para você ser impactado a se envolver cada vez mais com a obra de Deus. Porque eu fui impactado por essa mensagem, eu fui impactado por essa palavra, e hoje tudo que eu sou foi resultado do poder da palavra de Deus na minha vida. Então esse poder, essa visão que eu tenho da parte de Deus, eu tenho que passar para vocês também. Não pode haver ídolos, religião, não pode haver em nós. Não pode haver religiosidade. Hoje nós achamos, nossa, eu faço parte de uma denominação, eu estou em uma denominação, eu sou não sei o quê. Cuidado, irmãos, para não se tornar um religioso. Muito cuidado. Nossa fé está em Jesus Cristo.
a nossa vida está em Jesus Cristo, se não tivesse igrejas, se não pudesse pregar o Evangelho, se esse governo aí virar veneta e declarar não pode mais abrir a porta das igrejas, e aí? Se eu sou religioso, o que eu vou fazer? Nossa, eu não posso ir mais ir para a igreja. Eu não preciso vir para a igreja para ter comunhão com Deus. Eu preciso do meu dia a dia ter a minha comunhão com Deus. Eu não preciso ser um religioso para ter comunhão com Deus, pois isso até as outras religiões fazem, e fazem muito bem. Ser religioso é uma máscara, é uma camuflagem que parece que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Parece que está fazendo a vontade de Deus, está fora totalmente do que Jesus disse. Não renuncia, tem ídolos no coração ao religioso, tem ídolos no coração ao religioso, só pensa na barriga dele ao religioso, não tem coragem de ajudar ninguém ao religioso, só pensa no bem-estar dele, não pensa no bem-estar dos outros, religioso, mas está na igreja todo dia, participa da ceia, religioso, queridos. Os fariseus, eles oravam nas praças públicas. Os fariseus batiam no peito: eu dou dízimo, eu sou melhor, eu sou bom. Jesus dizia: esse povo estão distantes de mim, são religiosos. O que mais Jesus combateu foi religiosidade. Palavra dura, Deus. Palavra que Deus falou comigo. Eu ia pegar essa mensagem, não parece que o pastor me chamou, deu um negócio no meu estômago, fiquei sem condições de estar na igreja para pregar. Faz 2 meses que eu não prego aqui, 2 meses que eu não subo aqui. Só recebendo mensagens, 2 meses. Tudo tem o tempo de Deus para entregar a mensagem. Essa mensagem já estava lá, na agenda de Deus, para entregar hoje para vocês. Tem 17 pessoas aqui, é vocês que precisam ouvir essa palavra. Eu preciso ouvir esta mensagem. Não posso ser religioso, eu quero ser discípulo, eu quero ser servo de Deus. Nada pode me prender. Eu não posso ter ídolos no meu coração. Eu não posso segurar algo que não é meu. Eu não posso criar raízes com aquilo que não é meu. Eu tenho que me desprender, porque isso pode estar me atrapalhando a seguir a Cristo, ao propósito que Ele tem para a minha vida. Quando o crente entende isso, querido, quando o cristão entende essas verdades, essa revelação, porque isso é uma revelação do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu posso ser próximo? Claro que você pode. Então eu posso possuir bens? Claro que você pode. O teu coraçãozinho não pode estar preso a elas. A tua vida não pode estar presa a elas. Por isso eu nunca, claro que eu quero ter minha casa, mas se Deus me dá, amém. Se Deus também não me dá, amém. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele é o autor da minha salvação. Eu quero cumprir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, independente de qualquer coisa que eu possuo ou deixe de possuir. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E a minha vontade é ganhar milhares de almas para Jesus. Por isso que eu estou nas redes sociais. Por isso que eu prego todos os dias nas redes sociais. Prego. Sem cessar, todo dia. Você vai falar: nossa, você não para de pregar todo dia. Quer ver o pastor antes pregando todo dia? Vai lá nas minhas redes sociais. Vai lá, você vê todo dia uma mensagem, uma palavra, uma revelação. Vai lá. Milhares de mensagens. Milhares de pessoas sendo alcançadas. Porque foi para isso que Deus me chamou. Você já parou para pensar
você está agradando a Deus, já parou para pensar isso? Você já parou para analisar? Eu estou certo? Eu estou realmente no centro do propósito? É isso que Deus tem para mim? Você já parou para analisar isso? Ou será que nós temos aquela visão? Ah, só ir para a igreja está tudo certo. É só ir para a igreja e está tudo certo. O discípulo de Jesus, eles deixaram tudo. Tinha homens ali que tinham bens, homens que tinham empresa de pesca, como o caso de Pedro. Eles deixaram tudo para nós para seguir a Cristo. Senhor, nós renunciamos tudo para te seguir. Pedro, aquele que deixou tudo por amor a mim, receberá a vida eterna e 100 vezes mais. E a coragem para renunciar? E a coragem para abrir mão? E a coragem para falar, Senhor, eis-me aqui, cadê? Porque é muito fácil estar no conforto. É muito fácil ter o seu dinheiro na sua continha no final do mês. É fácil abrir a sua geladeira, ter lá carne, bisteca, peixe. Onde eu vou comer isso? Estar no conforto, servir a Deus é fácil. Pensa naqueles missionários que estão lá na África, não tem nem o que comer, mas estão lá, porque creram no chamado de Deus. Pensa naqueles que estão no Brasil, na região dos ribeirinhas, lá na Amazônia, onde as coisas é tudo longe, precisa andar de barco. Pensa neles, não tem nem dinheiro, come coisas do mar para sobreviver. O Evangelho requer renúncia. Será que eu estou disposto a renunciar por amor a Deus? Será que eu estou disposto a abrir mão? Será que eu estou disposto a falar, Senhor, eis-me aqui? Os discípulos perguntaram, Senhor, então como que os ricos vão ser salvos? Sabe o que Jesus disse? Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. A visão do empresário rico é diferente de uma visão do pobre. A visão do homem que tem muitos bens é diferente de uma pessoa leiga. O homem que tem uma visão empresarial é diferente de uma pessoa que não entende de negócios. É diferente, sabe por quê? Porque a pessoa só pensa em ganhar, só pensa em obter, só pensa em ter riquezas, porque o coração dela está nisso. Aí Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Mas se este rico se arrepender, abrir mão das suas riquezas, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero que a igreja de Monte Raso esteja no centro da vontade de Deus. Essa obra não é de homens, essa obra não é de pastor, essa obra é de Deus. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Se Deus amanhã falar para mim, para minha esposa, vai lá em outro país, ela não quer ir, mas ela tem que ir. Se Deus falar, vai lá para não sei onde, o que eu posso fazer? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu já tive uma experiência dessa, de estar em outro país. Não é fácil não. Se Deus tem isso, amém. Se Deus quer eu aqui, amém. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eis que é isso. Eu e a minha esposa estamos dispostos a fazer a tua vontade. Evangelho requer renúncia. Servir a Deus no conforto da tua casa, com o controle da mão, olho na televisão e outro olho no celular, coisa mais fácil que tem. Ir para a igreja uma vez por semana é fácil demais. Como que está a minha vida diante da presença de Deus? Mestre, o que é necessário para mim ter a vida eterna? Obedeça os 10 mandamentos. Eu
Será que eu acho que eu já estou no ponto? Será que eu acho que está tudo mil maravilha? Será que está tudo bem, Anderson, com você? Falou para mim. Será que eu estou agradando a Deus? Nossa, não tem brilho, não sou religioso, está tudo bem maravilha. Sou perfeito. Nossa, sou perfeito. Muita coisa eu preciso melhorar. Quantas coisas eu preciso abrir mão. Quantas coisas o Espírito de Deus tem que trabalhar na minha vida. Porque eu não sou perfeito, assim como você não é. Como Deus tem que trabalhar na minha vida. Como Deus tem que trabalhar na sua vida. Tirar as diferenças. Tirar as rebadas. Tirar algo que está infiltrado e nós não chegamos às vezes. Até chega mais. Deixa para lá. E Deus lá vem. Queres ser perfeito? Queres abrir mão? Está disposto a renunciar? Está disposto a entregar tudo nas minhas mãos? Não é fácil, Deus. O reino de Deus é tomado pela força. E pela força se apoderamos no reino de Deus. Tenho visto por aí muitos pregadores pregando coisas que não condiz com o Evangelho de Jesus. Tenho visto mensagens atrás de mensagens, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus ensinou. Mas graças a Deus, Deus levantou um pequenininho aqui. Deus levantou um simples servo que prega a palavra de Deus. Doa a quem doer, creia quem quiser. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Pregar a sua palavra. Entregar a mensagem de Deus. Não é fácil pregar. Para mim chegar a trazer essa mensagem, eu pesquisei. Eu busquei. Vocês estão recebendo essa mensagem. Mas o pregador teve que cavar. Teve que orar. Buscar. Aprender para aplicar toda a mensagem. Você lê o texto, explica o texto, e Deus vai te revelar na aplicação do texto. Você pode ir para outros textos, mas desde que você fala na mesma coisa que você falou no primeiro texto. Pregação é isso. Você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Para você chegar neste nível, você tem que buscar, tem que ter dom, tem que ter domínio da palavra, tem que ter revelação do Espírito, para que Deus venha falar ao coração individualmente a cada coração. É assim que Deus faz. É assim que Deus usa. Os seus profetas, ouve os seus profetas e serão abençoados. Fiquem atentos, igreja. Fiquem atentos ao que você ouve, ao que você vê, ao que você está recebendo de ensinamento. Fica atento, sempre falo isso. E todas as vezes que eu tiver oportunidade para abrir os seus olhos e para te alertar, eis-me aqui para ser um vaso na mão de Deus. Se o homem pega isso. A igreja primitiva, sabe o que eles faziam? Eles repartiam as suas casas, repartiam com os pobres, todos viviam em harmonia. Vamos orar, para que nós não tenhamos feridos no nosso coração. Pai amor, tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Eu ministrei a tua palavra, Senhor. Essa palavra que tem interesse certo de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, de mudar os nossos pensamentos. Que não haja ídolos, meu Deus, no meu coração, nem no coração do seu cérebro. Que nada venha criar raízes dentro de nós. Que nós venhamos achar que é nosso. Que nós venhamos achar, meu Deus, pelo conforto da situação, se apoderar daquilo que não é nosso. Pai querido, que nós estejamos atentos a estar de acordo com a tua palavra, como aquele jovem rico, Senhor. Ele quis achar que ia te agradar porque guardava
da igreja.